Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Clara, isso mesmo, C-L-A-R-A, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, o clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article, Expanded by AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. Em cada episódio, revisitamos um artigo original do Joca Torres e o ampliamos com novas conexões, analogias e reflexões que vão além do texto escrito. E este é o nosso 12º episódio. Hoje vamos conversar sobre o artigo intitulado IA e Gestão de Produtos. Jocai, uma coisa que me chama a atenção no seu artigo é como você contextualiza a popularização da IA. Você menciona que a IA não é novidade, mas que ganhou popularidade massiva com o ChatGPT em 2023. Isso me lembra muito o padrão que vemos com outras tecnologias revolucionárias. Exato, Clara. É fascinante como tecnologias que existem há décadas só se tornam mainstream quando surge um produto que as torna acessíveis. Pense no iPhone 2007. Smartphones existiam há anos, mas foi preciso a Apple criar uma experiência intuitiva para que a revolução móvel realmente acontecesse. O mesmo vale para carros elétricos com a Tesla ou streaming de música com o Spotify. É isso mesmo. E o que me intriga é como isso impacta a forma como pensamos em inovação em produtos. Muitas vezes, não é sobre inventar algo completamente novo, mas sim sobre encontrar a forma certa de apresentar uma tecnologia existente para que ela finalmente faça sentido para as pessoas comuns. Perfeito. E isso nos leva ao ponto central do artigo. Como gestores de produto devem pensar sobre IA. A tentação natural é focar apenas em produtividade, usar a IA para fazer as coisas mais rápido ou mais barato. Mas a real oportunidade está em usar a IA para criar produtos fundamentalmente melhores. Ah, essa distinção é crucial. É a diferença entre usar IA como uma ferramenta de otimização versus usar IA como um ingrediente de inovação. Quando você foca só em produtividade, está basicamente fazendo a mesma coisa, só que mais eficiente. Mas quando você usa a IA para melhorar o produto, está criando um valor completamente novo para o usuário. E falando nisso, Jocai, uma coisa que sempre me intriga é como essa mudança de perspectiva afeta a forma como medimos sucesso. Quando você foca apenas em produtividade, as métricas são simples: tempo salvado, custos reduzidos. Mas quando você usa IA para criar produtos melhores, as métricas ficam muito mais interessantes e complexas. Exatamente, Clara. É uma mudança profunda no que significa ROI. Quando você otimiza processos, mede eficiência, mas quando você melhora o produto com IA, você está medindo coisas como satisfação do usuário, retention, descoberta de funcionalidades, até mesmo métricas comportamentais mais sutis, como tempo de engajamento qualitativo versus quantidade bruta de interações. Exato. E o case da Lopes, que apresento no artigo, ilustra perfeitamente isso. Eles não usaram machine learning para simplesmente automatizar o processo existente de sugestão de imóveis similares. Em vez disso, eles reinventaram completamente o algoritmo, passando de 3 variáveis para 10 variáveis, criando um sistema muito mais sofisticado e preciso. E os resultados são impressionantes. Cobertura subindo de 72% para 99,5%. Cliques aumentando 106%. LEDs crescendo 20%. Mas o que me fascina é que isso não foi apenas uma melhoria incremental, foi uma transformação qualitativa na experiência do usuário. De repente, as pessoas passaram a encontrar imóveis que realmente faziam sentido para elas. Perfeito. E note como isso exemplifica o que eu sempre falo sobre pensar como produto, não como tecnologia. A equipe da Lopes não começou perguntando como podemos usar machine learning, mas sim como podemos ajudar nossos usuários a encontrar imóveis mais relevantes. A IA foi a solução, não o ponto de partida.
Jocaí, isso me faz pensar numa questão prática muito importante. Como uma equipe de produto deve se preparar para esse tipo de transformação? Porque implementar IA para melhorar produtos não é só uma questão técnica, é uma mudança cultural profunda, né? Perfeita observação, Clara. A primeira coisa é desenvolver o que eu chamo de letramento em IA na equipe de produto. Isso não significa que todos precisam virar cientistas de dados, mas sim entender o que é possível, quais são as limitações, como interpretar resultados probabilísticos. É preciso aprender a fazer as perguntas certas e a colaborar efetivamente com times de data science. E isso implica numa mudança no perfil do Product Manager também, não é? Tradicionalmente, PMs focam muito em funcionalidades discretas, fluxos lineares. Mas com IA, você precisa pensar em sistemas adaptativos, em como o produto vai aprender e evoluir com o uso. É quase como ser jardineiro em vez de arquiteto. Que analogia perfeita, Clara. O jardineiro versus arquiteto. O arquiteto desenha uma vez e espera que tudo saia conforme o planejado. O jardineiro planta, observa como as plantas crescem, ajusta a rega, poda quando necessário, adapta às estações. Com IA, você está constantemente monitorando performance, ajustando parâmetros, interpretando comportamentos emergentes que nem você, nem sua equipe previam no início. E isso me conecta com uma reflexão importante. Esse tipo de aplicação da IA não é exclusividade de empresas de tecnologia, né? A Lopes é fundamentalmente uma empresa do setor imobiliário, não uma big tech. Isso mostra como a IA pode transformar qualquer tipo de negócio. Exatamente. Na verdade, às vezes, empresas tradicionais têm vantagens sobre empresas de tech puro. Elas conhecem profundamente os problemas reais dos seus clientes, têm dados ricos e específicos do setor e entendem as nuances do negócio que uma startup de IA jamais conseguiria capturar rapidamente. Isso é uma observação brilhante. É como se a IA fosse o catalisador que permite que o conhecimento de domínio dessas empresas finalmente se transforme em produtos superiores. Elas sempre tiveram os insights, mas agora têm a ferramenta para transformar esses insights em experiências personalizadas e inteligentes. E isso me leva a pensar em outro aspecto fascinante. Como a IA está democratizando capacidades que antes eram exclusivas de grandes empresas. Um pequeno e-commerce hoje pode implementar sistemas de recomendação sofisticados que rivalizem com o da Amazon, usando ferramentas que não existiam há poucos anos. Sim, e o interessante é que essa democratização cria uma pressão competitiva completamente nova. Antes, ter IA era um diferencial. Agora, não ter IA pode ser uma desvantagem fatal. É como ter um site nos anos 2000. Primeiro foi vantagem competitiva, depois virou obrigação. Estamos vendo essa transição acontecer com o IA em tempo real. Perfeito! Isso nos leva a uma questão estratégica importante para gestores de produto. Como identificar onde a IA pode realmente agregar valor? No artigo, menciono que o próximo texto vai abordar soluções determinísticas versus probabilísticas, que é fundamental para essa decisão. Jocaí, para gestores que estão começando essa jornada, você recomenda algum framework específico para decidir onde aplicar a IA primeiro? Porque imagino que muitos ficam perdidos com tantas possibilidades. Ótima pergunta. Eu sugiro o que eu chamo de matriz de impacto versus viabilidade da IA. No eixo Y, você coloca o impacto potencial na experiência do usuário. Alto impacto seria algo que transforma fundamentalmente como o usuário interage com seu produto. No eixo X, a viabilidade técnica e de dados. Você tem dados suficientes? A equipe tem as competências? O problema é bem definido? Perfeito! E o que muitos gestores esquecem é de considerar também a dimensão temporal.
Às vezes, um projeto de baixa viabilidade hoje pode ser de alta viabilidade em 6 meses, conforme você coleta mais dados ou desenvolve competências. É importante reavaliar essa matriz periodicamente, não tratá-la como algo estático. Ah, essa é uma distinção que muitos gestores ainda não dominam completamente. Saber quando usar uma regra de negócio clara e quando apostar numa abordagem probabilística da IA pode ser a diferença entre um produto medíocre e um produto transformador. Mal posso esperar para explorarmos isso no próximo episódio. Aproveitando essa deixa sobre o próximo artigo, Joca, quais você diria que são os erros mais comuns que você vê gestores de produto cometendo quando começam a trabalhar com IA? Porque imagino que há algumas armadilhas bem típicas nessa transição. O erro número um é o que eu chamo de síndrome do martelo mágico. Quando você tem uma ferramenta nova e poderosa, tudo vira prego. Os gestores começam a forçar IA em problemas que se resolveriam melhor com uma regra de negócio simples ou uma melhoria de UX básica. IA não é panaceia, é uma ferramenta específica para problemas específicos. E outro erro que vejo muito é subestimar a importância da qualidade dos dados. Muitos gestores pensam que IA é mágica. Você joga dados ruins e sai um produto bom. Mas na verdade é o contrário. Garbage in, garbage out. Se seus dados têm viés, são incompletos ou imprecisos, sua IA vai amplificar esses problemas, não resolvê-los. Exatamente. E isso nos leva a uma questão ética crucial que muitos gestores ainda não incorporaram: a responsabilidade algorítmica. Quando você implementa IA, você não está só automatizando decisões, você está codificando valores e potencialmente perpetuando ou até amplificando preconceitos. É preciso pensar em fairness, transparência, explicabilidade desde o design do produto. Esse ponto é fundamental, Joca. E o que me preocupa é que muitas empresas tratam ética em IA como uma checkbox, algo para resolver depois. Mas na verdade deveria ser foundational, parte integral do processo de design do produto desde o dia zero. Como você diz sempre, pensar como produto significa pensar no impacto real na vida das pessoas. Você acabou de ouvir um novo episódio do Beyond Article, Expanded by AI. Para ler o artigo original e explorar mais conteúdos de Joca Torres, visite guiaco.com. Se escreve Gyaco. E no final do artigo, você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.